Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 15 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre leis, né? Mais um pouquinho sobre leis a respeito das ofertas. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrares na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada de holocausto ou sacrifício em cumprimento de voto, ou oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável como sacrifício de gado, de ovelha. Então aquele que apresentar sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará 10ª parte da eifa de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite, e de vinho para libação e preparação da 4ª parte de um rim, para cada cordeiro, além do holocausto e do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, e 2/10 de eira de farinha, misturada ao 1/3 parte de um rim de azeite, e o vinho para libação, e ofereceis a 1/3 parte de um rim ao Senhor, em aroma agradável, né? Então, isso são ordenanças que Deus está dando a eles, para que eles observem quando eles entrarem na terra prometida, né? Então, Deus já está levando a conhecimento deles alguns procedimentos que eles deveriam dar continuidade lá quando eles estivessem na terra prometida. O 14, ele vai falar também, um pouquinho antes ele fala: segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará eles, né? Então, deveria os hebreus ter como costume instruir as pessoas que estavam na sua casa, as pessoas que eram estrangeiras, a como cultuar a Deus, né? A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros, para os estrangeiros que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes o pão da terra, apresenteis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha, apresentai um bolo como oferta de eira, assim o apresentareis. E aí, nós vamos ter o sacrifício pelo pecado por ignorância. Já vimos a respeito disso, não é mesmo? Quando errardes e não cumprirdes todos os mandamentos que o Senhor falou a Moisés, assim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações. Será que quando fizerdes alguma coisa por ignorância, e se for descoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação segundo o rito, e um bode para oferta por pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação de Israel, e lhe será perdoado por quanto foi erro, e trouxer a sua oferta queimada ao Senhor. E aí ele diz no 30, mas se a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo. Por quê? Porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento.
será eliminada esta pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. E aí nós temos também a violação do sábado, do tempo de descanso, que Deus estabeleceu consequência. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. Os que se achavam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação, e meteram-lhe um guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das bodas das festas. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presa por um cordão azul. As bordas estarão ali para que, vendo-a, lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, pois os quais andais adulterando, para que lembreis a todos os meus mandamentos e os cumpra, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vós ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então essas bordas, né, que ele vai chamar aqui, que era colocado nas vestes, né, era como se fosse franjas, né, e ela tinha o objetivo de lembrá-los da lei. E aí no capítulo 16 nós vamos ver um evento muito triste. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filhos de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos, sabe de quem? Eliabe. Então, eram netos de Arão. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Esses homens não eram homens comuns, eram príncipes da congregação, eleitos por ela, eram varões de renome. E se juntaram, sabe como? Contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido Moisés, caiu sobre o seu rosto. Então Moisés, ele já sabia que Deus não toleraria, né? Não havia tolerância de Deus para com esses dois. Lembra do caso de sedição de Arão e de Miriam, que Miriam ficou leprosa e precisou Moisés interceder por ela? Então Moisés já coloca o rosto no pó aqui, já pensando o que vai acontecer a esse povo. Mas olha só, tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, se ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós o incensário, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitará incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem Deus escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Acaso é para vós outra coisa
de sonemos que o Senhor, Deus de Israel, vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e entrardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, Corá, de todos os teus irmãos, dos filhos de Levi. Contigo ainda também procurás o sacerdócio? Ou seja, Moisés aqui está dizendo para ele, olha, você já foi chamado por Deus como levita para cuidar de coisas sagradas. Você é dos filhos de Levi, chamado por Deus. O que vocês querem? Ser sacerdote também? E aí nós vamos ver. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais a Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo ponde-se perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um ao seu perante o Senhor 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu em toda a congregação. E disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio da congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e consumador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-se-á contra toda esta congregação? Sabe quem é que está fazendo isso? Moisés e Arão. Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã Abirão. E após ele foram os anciões de Israel. E disse à congregação, desviai-vos, peço-te, das tendas desses homens perversos, e não toqueis em nada do que é o seu, para que não sejam arrebatados em todo os seus pecados. Levantou-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse o Senhor a Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procede de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morreram, e se forem visitados por causa do castigo que se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, a terra abrir a sua boca, os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a boca e tragou com as suas casas, com também os seus homens, todos que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu com um grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu, sabe quantos? 250 homens que ofereciam incenso. E disse o Senhor a Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma o incensário do meio do incêndio
e espalhe fogo longe, porque são santos. Sabe o que era santos? Incensário. Então, no meio daquele fogaréu que estava, foi retirado os incensários. E aí, nós vamos ver que Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinha trazido, aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se achegue a acender um incenso perante ao Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor tinha dito a Moisés. Que coisa séria isso, não é? E não parou por aí. Nós vamos ter mais tumulto no meio do arraial. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, a Moisés, Arão, perante a tenda da congregação. Então o Senhor falou a Moisés: levantai-vos no meio desta congregação, e eu consumirei no momento. Então prostraram-se com o rosto em terra, e disse o Senhor a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação pelo pecado deles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e a praga já começou. Tomando Arão, como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, e eis que a praga já tinha começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram, sabe quantos? 14.700 foram os mortos por causa de Corá. Voltou Arão e a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou-se a praga. Que triste, não é? E o capítulo 17, nós vamos ver que os filhos de Israel, receberam bordões, um pela casa do seu pai, todos os príncipes receberam, e aí nós vamos ver que eles vão escrever o nome em cada um deles no bordão, e aqui Deus vai trazer uma autenticidade ao ministério de Arão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. E o bordão porás na tenda da congregação perante o testemunho, e eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar sobre mim murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós, E aí Moisés vai falar para o povo, todo mundo vai trazer o bordão, e eis que no dia seguinte, quando entra Moisés na tenda do testemunho, eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, tendo achado os gomos produzindo flores, dava amêndoa, Então, Moisés vai trazer isso, E eles vão ver, e eles vão tomar cada um seu bordão, Vendo que o único bordão que florescera era o bordão de Arão, Então, o bordão de Arão vai ser colocado perante o testemunho para guardar por sinal aos filhos rebeldes. Assim farás acabar suas murmurações contra mim, para que não morra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida. Colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso caminhar, o nosso deitar. O Senhor que nos conhece por completo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude todos os dias, nos conduzindo à verdade. E que o Teu nome seja glorificado sempre em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.